Saudações, galera! Aqui é Prof. Rafa Gomes, professor de Física e mediador do Polo de Nilópolis do PVS. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso capítulo 6 do módulo 2, Temperatura e Calor. Daí, a primeira definição importante que nós precisamos realizar é o que são essas duas grandezas. O que é a temperatura e o que é o calor. Muita gente confunde essas duas grandezas no uso do dia a dia, o que é normal. A gente tem o hábito de dizer em dias muito ensolarados que está muito calor, ou em situações que a gente sai para um ambiente que está exposto ao sol, a gente fala que está uma temperatura muito alta, está muito quente. E isso às vezes entra em conflito com as definições da disciplina de física. Mas, para a gente resolver esses problemas, nós temos que o que é a temperatura? Inicialmente, o conceito de temperatura tinha conexão com uma sensação. Você conseguia determinar o que é aquecido, o que está quente e o que está frio, pela nossa experiência ao interagir com aquela coisa. Só que isso tem um problema, porque cada um lida de uma maneira diferente com a temperatura. A gente não tem como garantir que algo vai estar quente para todo mundo ou algo vai estar frio para todo mundo. Então, para evitar esse tipo de discussão, a gente define que a temperatura é a agitação média das moléculas. Daí, quando eu falo de agitação média das moléculas, o que eu estou querendo dizer exatamente? As moléculas e os compostos, de modo geral, os sólidos, líquidos e gases, dentro deles tem moléculas com átomos e essas estruturas possuem conexões. Essas estruturas igualmente possuem o que a gente chama de energia interna. Então, a energia interna ela tem uma forte conexão com o conceito de temperatura. A gente entende esta agitação como os movimentos, a energia cinética média das moléculas. Então, a gente pode dizer que quanto maior a energia interna, maior a temperatura de algum corpo. Já a grandeza de calor, por sua vez, a gente consegue definir como uma forma de energia em trânsito. E essa forma de energia em trânsito, ela ocorre de maneira natural no corpo mais aquecido, ou seja, com a maior temperatura, para o corpo menos aquecido, o corpo mais frio. Isso de modo natural. Nós até temos máquinas, que são os refrigeradores e os ar-condicionados, que invertem este fluxo de calor, pagando um pedágio energético que a gente vai debater um pouco mais adiante. Então, a gente tem a temperatura como a agitação média das moléculas e o calor, este fluxo, essa passagem de energia de um corpo para o outro. Daí, diferenciados esses dois conceitos, nós podemos partir para o que a gente utiliza como medida. Já que nós abandonamos essa definição de sensação para a temperatura, nós precisamos de uma medida concreta para podermos fazer estudos e comparar resultados. Daí surgem as chamadas escalas termométricas, que são as escalas que a gente tem nos termômetros. Termo de temperatura e metro de medida. As três principais escalas termométricas que nós utilizamos
são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Já para a grandeza de calor, a gente tem a sua medida com unidades de energia, já que calor é uma forma de energia em trânsito de um corpo para o outro, nós podemos medir com Joule, que é a unidade de medida que já foi apresentada para vocês para as formas de energia, e uma outra unidade típica do estudo de calor, que é a calorimetria, chamado a caloria. Caloria com cal. Uma curiosidade é que esta caloria aqui, ela tem uma equivalência com a caloria dos alimentos. A dos alimentos, com C maiúsculo, é uma quilocaloria desse com C minúsculo. Agora, a gente pode então prosseguir para um outro quadro, falando um pouquinho mais sobre as escalas termométricas e como nós passamos de uma para outra. Então, falando um pouquinho sobre a termometria, que é a parte da física térmica que encarrega-se de medir a temperatura, nós temos as 3 escalas termométricas principais. Para nós fazermos uma comparação entre elas, é importante que a gente escolha uma forma que todas as 3 tenham as suas respectivas medidas. O escolhido para essa comparação, tipicamente, são, aliás, os fenômenos envolvidos na água, os fenômenos de congelamento ou fusão e a ebulição ou a fervura. Então, quando nós observamos esses 2 fenômenos da fusão e da ebulição nas 3 escalas termométricas, nós encontramos alguns valores de fusão e ebulição. Para a escala Celsius, hoje em dia, a escala ela tem que o gelo derrete a 0 graus Celsius e a água ferve a 100 graus Celsius. Isso, é claro, a nível do mar. Na escala Fahrenheit, esses valores elas vão de 32 até 212, ou seja, o gelo derrete a 32 graus Fahrenheit e a água ferve a 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, nós temos aproximadamente o gelo derretendo a 273 Kelvin, que não tem o graus, e a água fervendo a 373. A escala Kelvin, ela não tem o grau aqui ao lado da sua letra representante, porque ela é considerada a escala absoluta. Diferentemente da escala Celsius e da escala Fahrenheit, que foram 2 escalas constituídas justamente através dos comportamentos da água, a escala Kelvin ela é uma escala que é utilizada principalmente no meio científico, porque ela lida com as variáveis de estado de gases que têm um comportamento mais preciso do que o comportamento da água. Então, por ela ter sido definida nas relações dessas variáveis de estado, ela é considerada a escala absoluta. A escala Kelvin tem mais uma observação, que ela é a escala que não possui valores negativos. A temperatura mais baixa concebida cientificamente é o 0 Kelvin, que seria a ausência de energia por parte ali das moléculas. Por fim, a gente tem que, para nós compararmos, eu peguei aqui o mesmo valor de temperatura, que é um valor qualquer. Para a escala Celsius, eu vou chamar de temperatura na escala Celsius, TC. Na escala Fahrenheit, temperatura na escala Fahrenheit, TF. E na escala Kelvin,
temperatura na escala Kelvin TK. Como essas três escalas estão medindo a mesma coisa, o mesmo fenômeno, a mesma temperatura, apesar de estarem com valores diferentes, existe uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade está conectada com as diferenças entre o valor que a gente está medindo e o valor inicial em comparação à diferença do valor de fervura com o valor de derretimento, de fusão. Então, se nós pegamos aqui essa diferença A e dividimos pela diferença B, nós encontramos uma equivalência entre as escalas. Então, o do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Mais uma vez, o do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Se a gente pegar agora e escrever esses processos, nós encontraríamos que TC menos 0 divididos por de cima 100 menos 0. Isso tem de ser equivalente às proporções deste lado de cá, que é o do meio TF menos 32 divididos por 212 menos 32, que é o de cima menos o de baixo, que é equivalente também ao do meio, que é TK, menos o de baixo, que é 273, divididos por o de cima, 373, menos o de baixo, 273. Fazendo essas subtrações aqui de baixo, nós encontramos 100, 180 e 100, que são o número de divisões entre os fenômenos de fusão e ebulição. Daí, a partir desta proporcionalidade aqui, nós podemos definir a equação entre escalas. Porque se aqui for 100, aqui 180 e aqui 100, nós podemos simplificar os três lados aqui da igualdade por 20, que é o máximo divisor comum, e isso nos dará a equação TC sobre 5 é igual a TF menos 32 divididos por 9, que é igual a TK menos 273 divididos por 5. Esta é a equação de três partes que dá para nós irmos entre qualquer uma dessas três escalas termométricas. Se você quiser ir da Celsius para Kelvin, você pega as duas pontas. Se você quiser ir da Fahrenheit para Kelvin, você pega o outro pedaço do lado de cá. E se você quiser ir da Celsius para Fahrenheit, você pega os dois primeiros pedaços. Então, nós utilizamos esta equação aqui para conseguir passar os valores entre uma escala e outra. Agora, para nós encerrarmos a nossa aula, vamos falar um último quadro sobre como nós medimos o calor e como se dão as propagações de calor. Bom, pessoal, então, fazendo o nosso último quadro da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a calorimetria. A calorimetria, como o nome já sugere, é a parte da física encarregada de medir o calor. Daí,
esta parte da física ela é sustentada em cima de três conceitos, sendo eles o conceito da quantidade de calor, que é denotado com a letra Q maiúsculo, que refere-se à forma, à quantidade de energia trocada numa troca de calor entre dois ou mais corpos. Temos o conceito da capacidade térmica, que indica para a gente se é fácil ou difícil você esquentar ou esfriar alguma coisa. Ou seja, se é fácil ou difícil você variar a temperatura de algo. Daí, um exemplo bom para vocês entenderem o conceito de capacidade térmica é pensarem o que é mais difícil, você esquentar um copo de água ou esquentar uma piscina de água. Evidentemente que a piscina ela é mais difícil de ser esquentada, assim como é mais difícil de ser esfriada. Um exemplo paralelo a este que a gente tem é em relação à água do mar, que no início da manhã, apesar de já estar sujeita ao sol, a água ainda é bem gelada. E no fim do dia, quando o sol se põe, a água fica mais agradável, ela fica mais morninha, porque ela demora a esfriar. Então, a água do mar tem uma alta capacidade térmica, que quanto mais alto o valor, mais difícil variar a temperatura. Por fim, o último conceito que a gente tem é o conceito de calor específico, que se subdivide em calor específico sensível, denotado com a letra C minúsculo, e o calor específico latente, denotado com a letra L maiúsculo. Daí, esses calores específicos, eles se referem a propriedades do material. A gente encontra que existem materiais que possuem mais facilidade do que outros de variar de temperatura. Isso remete ao calor específico sensível. Associem sempre que sensível é de sentir, e sentir a gente tem a sensação através da temperatura. Então, o calor específico latente, por sua vez, indica para a gente a facilidade ou dificuldade de você mudar de estado físico alguma coisa. Então, sair do sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor, ou vice-versa, do vapor para o líquido ou do líquido para o sólido. Esse é o calor específico latente. Uma vez estabelecidos esses três conceitos, a gente pode falar um pouquinho sobre as trocas de calor que estão conectadas com eles. A troca de calor sensível, ou a quantidade de calor sensível, ela aparece para a gente ditando que quanto mais calor a gente fornecer para alguma coisa, mais ele vai variar de temperatura, que aí na apostila de vocês está indicado com a letra θ, que é uma letra grega. Então, quanto maior a quantidade de calor, maior vai ser a variação de temperatura. Por outro lado, a gente tem duas características que fazem a variação de temperatura ser maior ou menor. Uma delas é a massa, que quanto maior a massa, mais difícil variar a temperatura. E o que a gente acabou de definir, o calor específico sensível, que é quanto maior o calor específico sensível, mais difícil variar a temperatura. Então, esta equação aqui é a equação do calor sensível, a quantidade de calor sensível, que pode ser apelidada de equação quimicão. Um pouquinho de imaginação, a gente tem a equação quimicão.
A quantidade de calor latente, ela já aparece relacionando que quanto maior a quantidade de calor necessária para você mudar de estado físico alguma coisa, maior também o calor específico latente, que tem conexão também com a quantidade de massa. Quanto mais massa você quiser mudar de estado físico, mais quantidade de calor você precisa. Então, a gente tem a quantidade de calor latente também sendo apelidada com o nome de Kmol. A equação Quimicão e a equação Kmol. Com essas duas equações, a gente consegue fazer a equação geral das trocas de calor, que é a equação da conservação de energia para os corpos que estão interagindo, trocando calor. Esta equação define para a gente que, num sistema isolado, toda a quantidade de calor que um corpo cede, ou seja, a quantidade de calor cedida, necessariamente vai ser recebida por outro corpo. Então, a soma da quantidade de calor cedida com a quantidade de calor recebida tem de totalizar 0. Mas como isso, se é uma soma? Porque, tipicamente, quem cede calor está perdendo, está doando energia. E este valor aqui se torna negativo, enquanto quem recebe, tipicamente, é um valor positivo, e quando juntados um positivo com um negativo de valores equivalentes, eles se anulam. Para encerrar, nós temos o último pedaço aqui, que é a propagação de calor. A propagação de calor, ela se dá por meio, basicamente, de 3 processos, que podem aparecer de maneira separada, mas também podem aparecer de maneira conjunta. Os 3 processos são a condução, a convecção e a irradiação. A condução, ela define para a gente se o objeto é um bom condutor ou um mau condutor térmico, que é um isolante térmico. O exemplo que eu desenhei aqui para a gente é o exemplo da colher de pau. Por que quando a gente vai fazer calda para bolo, vai fazer brigadeiro e coisas do tipo, é bom que nós utilizemos colheres de pau para ficar mexendo ali na panela? Porque a colher de madeira, ela é um isolante térmico. Ela não vai fazer com que o calor aqui da calda suba e chegue até a sua mão. É mais difícil o calor percorrer este caminho. A palavra-chave, a palavra-chave que nós temos de condução é o contato. Nós vemos situações de condução quando há contato entre os corpos. Então, se não houver contato, não há condução. É um processo que se dá de molécula por molécula. O calor vai fluindo em uma para outra. A gente tem, então, aqui o calor viria subindo pelas moléculas da colher, se fosse mais fácil. A convecção é um processo que aparece com a palavra-chave de ciclos. Então, nós temos ciclos de convecção. E nós vemos a convecção principalmente em fluidos. Então, a condução a gente vê principalmente, não é exclusivamente, em sólidos. A convecção a gente vê principalmente em fluidos. E
onde que aparece isso no nosso cotidiano? Se vocês repararem, algumas aves, como o urubu, quando ele está voando, ele voa em círculos para justamente aproveitar as correntes de convecção. Os fluidos, quando eles são aquecidos, eles ficam menos densos, as moléculas ficam mais espaçadas. E aí, por eles estarem menos densos, a tendência é do fluido subir, como vocês viram na aula de hidrostática. Os fluidos menos densos sobem. Daí, este vazio, esse espaço que se abre com o fluido que subiu, é preenchido por um mais denso que desce. Mas se aqui embaixo tiver uma fonte de calor, seja ela o chão, a areia da praia ou qualquer coisa assim, a gente vai ter um aquecimento do fluido que está aqui, que vai subir, liberando espaço, e o outro vai descer. Então, o quente sobe, enquanto o frio desce. E assim se forma um ciclo. A gente vê isso no ar, na água, no magma dentro do nosso manto terrestre e em muitos outros exemplos onde você tem este circular de fluidos. Finalmente, o último processo de propagação de calor é o processo de irradiação. A irradiação, dentre os três processos, é o único que não depende de meio material para acontecer. Ele se dá até mesmo no vácuo, através de ondas. Estas ondas eletromagnéticas fazem com que o calor, a energia, flua através do espaço e consiga sair, por exemplo, da nossa estrela, o Sol, e chegar até o nosso planeta, a Terra, mesmo que entre os dois exista o vácuo, exista a ausência de matéria. Pois bem, então esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham tido dúvidas, entrem em contato com seus mediadores ou sintam-se à vontade para me mandar mensagens pelo meu Instagram. Um forte abraço e até a próxima!